Olha lá, pessoal, olha nós aqui de novo. Você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, adivinha de que assunto é que nós vamos tratar aqui no nosso canal. Nós estamos hoje, vamos falar, né, de diabetes, é claro, porque o nosso canal é o Show Diabetes, então a gente vai falar aqui sempre de diabetes. É muitas informações importantes. Você que está chegando no canal agora, se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber aí em primeira mão as informações a respeito de tudo que está acontecendo aí no mundo das diabetes, né? Essa doença aí que vem assolando o mundo inteiro, muitas pessoas contaminadas, inclusive eu sou um diabético, por isso que eu posso trazer essas informações para vocês com experiência, porque eu vivo isso já há uns 6 anos. Mas a diabetes não é nada assustador, desde que você faça um controle rigoroso, né? Você tem um controle rigoroso de alimentação, tal, abandone o tabagismo, o alcoolismo e faça uma alimentação saudável, durma bem, toma bastante água, você vai ter uma vida tranquila aí mesmo com diabetes, tá? E hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre a alimentação. Uma das coisas que os diabéticos eles ficam muito indecisos, sem saber que tipo de alimentação deve-se comer, né? Deve se alimentar com qual tipo de alimentação, com essa, com aquela. É muita fala, né? Muita pessoa falando muita coisa, é muito mito, poucas verdades a respeito de alimentação. Então, para nossa pior coisa, né, nós deveríamos dizer assim, nós vivemos em uma sociedade com uma abundância total. Então, nós estamos numa era que é muito abundante. Então, as pessoas têm mesa farta, tá? Talvez essa informação soe até estranha, porque ainda a riqueza é ainda mal distribuída. Mas se comparar a maneira com que nós alimentamos hoje com a nossa alimentação no passado, a gente vai ver que melhorou muito, né? Melhorou muito. Todos estão se alimentando muito bem. Cresce muito o número de obesos, inclusive os Estados Unidos é o campeão mundial de obesidade. O Brasil também não fica atrás, aumenta muito o mundo de obesos porque a alimentação está farta, tá? E a Revolução Industrial também ajudou a multiplicar a produção de alimentos e aumentou a qualidade e a expectativa de vida de grande parte da população. E doenças relacionadas à fome, né, diminuíram muito, tornando-se rara em grande parte do mundo. Nós temos alguns países ainda que brigam muito com a fome, no caso da África, né? Alguns países aqui também da América do Sul, o próprio Brasil também. Nós temos muitos estados ainda com bastante casos de fome, pessoas não tendo o que comer. Tá? Mas isso é parte política, né? E a gente só fica olhando, nós não podemos fazer nada. Podemos sim fazer alguma coisa, mas que impacta isso, que vai mudar isso, é muito difícil, porque o trabalho de uma pessoa é aquele trabalho formiguinha e a gente, na maioria dos casos, nós vamos ficar aí só olhando, dependendo dos nossos governantes, para tomar uma atitude para mudar nessa questão da fome. Mas, voltando para a realidade, o Brasil é um país onde ainda é farto, alimentação farta, é o país campeão de produção, então as mesas hoje estão muito ricas e com isso ajuda a elevar caloria, aumentar a diabetes e aumentar a obesidade e por aí vai, né? Então, uma grande parcela da população hoje já nem sabe o que é fome, tá? Já nem sabe o que é fome, então isso prova que nós evoluímos muito. Se a escassez de alimentos já foi um problema, hoje o problema está no excesso, tá? Então doenças causadas pelo excesso de alimento representam um risco maior do que doenças causadas pela fome, olha que coisa. Essa é uma inversão que está sendo constatada com apreensão, na medida que diminui a expectativa de vida de grande parte da população. Segundo o professor de História e escritor israelense Yuval Noah, autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o consumo de determinados alimentos representa um grande risco para a nossa sobrevivência. Pela primeira vez na história, hoje em dia morrem mais pessoas por comer demais do que pessoas por comer de menos. No século XXI, o humano médio tem mais probabilidade de morrer de compulsão alimentar em um McDonald's do que em consequência de uma seca, de uma ebola, de um ataque ao caída, né? Ou de um vírus aí, conforme está aí o próprio coronavírus que está aí hoje, que é um vírus em evidência. Ao que tudo indica, estamos direcionando o nosso medo para o lugar errado. Nesse caso, o nosso medo deveria estar sendo concentrado, né, no que está dentro da sua geladeira. Então você tem que ter muito medo no que está aí dentro da sua geladeira, porque isso aí pode te fazer mal e muito mal.
tá? Além de diminuir a expectativa de vida, a alimentação não saudável está levando ao crescimento de diversas doenças. Como eu já falei no começo aqui, doenças como obesidade, tá? Hipertensão e o próprio diabetes, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, tá? Então assim nós podemos dizer que se você comer demais, pode te deixar doente. Pessoas com diabetes tipo 2 e hipertensão decorrente da obesidade têm a qualidade de vida reduzida e precisa lidar constantemente com diversos problemas de saúde. Então olha aí, né? Comer demais, essa abundância e essa comida demais pode trazer esses 3 problemas aí que é fatal para a sua saúde, tá? Então nós temos que fazer do alimento o nosso remédio. No entanto, não deixe de ser curioso notar que a ideia de que a alimentação tem uma influência direta sobre a nossa saúde não é nova. Na verdade, ela é muito antiga. Olha, nós vamos citar aqui o Hipócrates, né? Viveu na Grécia entre os anos 460 e 370 a.C. Porque na realidade aqui uma dica histórica, né? Os anos são contados antes de Cristo ao contrário. Eles começam longe e vai vindo até onde Cristo morreu. Então, 460 a 370. Então, ele viveu aí praticamente 90 anos, né? 40 para 70, 110 anos viveu, né? O Hipócrates, 110 anos antes de Cristo. E foi considerado o pai da medicina. Ele acreditava que os alimentos tinham propriedades medicinais, que ficou provado agora. Então, ele falava, né? Que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Isso é uma frase que a gente tem que levar conosco, nós que somos diabéticos, nós temos que ter essa frase com a gente. O nosso remédio tem que ser o nosso alimento e o nosso alimento tem que ser o nosso remédio. Então, para diabetes principalmente, o alimento é um remédio espetacular, tá? O que nem mesmo Hipócrates poderia prever é que no futuro a alimentação se tornaria um fator de risco tão sério para a nossa saúde como é o de hoje. Por quê? Porque os alimentos hoje são todos industrializados, são enlatados, são alimentos, ele leva você para uma vida de doença, Mas nós diabéticos, o que nós podemos comer? Tá? Porque hoje nós vivemos com essa grande informação de alimentos enlatados, alimentos de todas as formas aí. Então é difícil estabelecer uma linha divisória entre quanto o diabético pode ou não pode comer. Tá? Esse fato é muito particular em cada caso. Alimentos que são proibidos nos casos de diabetes descompensados podem ser consumidos de forma moderada por pessoas que possuem a glicemia controlada. Olha que maravilha. Por exemplo, um diabético ali que tem problema de diabetes que não pode comer doce. Mas já quem tem uma glicemia controlada pode comer um pedacinho de doce também, tá? Portanto, é preciso ter bom senso e seguir as recomendações do seu médico ou nutricionista. Só ele pode dizer o que você pode ou não pode comer, tá? Eu quero colocar um adendo aqui. Eu fui na nutricionista, ela me passou uma receita que eu só vi em filme. Eu nunca vi aquilo. E as condições financeiras da gente também não ajudam a gente a seguir aquela alimentação. Então, quando a gente vai no nutricionista, a gente tem que falar, olha, doutor ou doutor, olha, minhas condições financeiras não é lá essas coisas, eu não posso estar comprando isso aí que vocês mandam eu comprar, peito de peru, tá? Nozes, então essas coisas aí eu não consigo comprar. Então, você tem que trocar isso aí, né? Substituir esses alimentos para mim ter uma alimentação mais saudável. Porque eu fui na nutricionista, tá? E ela me passou uma receita e eu cheguei em casa, eu fui ler aquela receita de nutrição. Eu só tinha visto aquilo em filme, tá? Eu nunca vi aquilo, o que ela me receitou. Então fica difícil, né, para você seguir aquilo à risca. O que eu fiz? Eu fiz uma tabela e comecei a substituir as coisas. Por exemplo, peito de peru, coloquei peito de frango. Tá? Nozes, eu comprei uma outra coisa mais barata. Tá? E essas coisas assim eu fui trocando ali para me tentar seguir aquela receita nutricional. Então é muito complicado. Mesmo os alimentos considerados proibidos, eventualmente pode ser consumido em condições especiais. É aquilo que eu falei, na hora que você vai no nutricionista, no seu médico, né, geralmente o nutricionista, ele que vai te falar o que você deve comer. Tá? O médico pode te dar alguma dica ali, né? O endócrino, né? Ele pode te dar alguma dica ali, mas quem vai te mandar mesmo, colocar você no eixo, é a nutricionista. Então nós vamos falar de uma lista aqui, mesmo sem ser nutricionista, apenas com a vivência e a convivência com a diabetes,
e algumas pesquisas aí na internet, nós fizemos uma lista que vai te falar o que você deve e não deve comer e o que você deve evitar, tá? O açúcar, de um modo geral, doces e achocolatados não são recomendados para quem tem diabetes. Isso porque são alimentos que elevam rapidamente os níveis de açúcar no sangue e são muito calóricos, colaborando para o aumento de peso e piora na resistência à ação da insulina, podendo levar à descompensação da doença. No entanto, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, esses alimentos podem ser consumidos, né, com monitoramento por pessoas com diabetes que estiverem dentro de um planejamento alimentar e que pratiquem exercício físico e desde que sejam em pequenas porções também em situações especiais. Doces para diabético. Existe hoje já doces para diabéticos sem açúcar, tá? Mas o que aumenta a nossa diabetes não é o açúcar em si, tá? O que faz elevar a nossa glicemia, e sim o carboidrato que contém naquele doce, naquela rapadura, naquele doce na lata. Eu aconselho para você, que eu também faço consumo, é daquele pé de moleque, né? Ou aquele doce com castanhas, né? Doce com castanhas, doce com amendoim. Por quê? Porque ali vem pouca, vem pouco massa, né? Vem pouco massa, vem pouco carboidrato ali naquela rapadura, naquele doce, e vem mais castanhas e vem pouco açúcar. Então, para você não ficar morrendo de vontade, você pode comer uma barrinha daquela, um pedacinho, né? Um pedacinho aí, pequeno também, uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias, por aí vai. Então, é uma situação que eu aconselho você, para que você não coloque as lombrigas para fora, né? Então, você pode fazer esse consumo aí no pedacinho ali, do pé de moleque, doce com alguma castanha, né? Tem vários doces no mercado que você pode comprar ali, que eles são doces com castanhas, com pouco açúcar. Tem até doces aí já sem açúcar também, para você matar essa vontade de doce, né? Porque o diabético ele gosta de um doce que eu nunca vi desse jeito, tá? Gorduras trans. A gordura trans ou gordura hidrogenada é usada para alterar a textura dos alimentos, deixando mais crocantes, né? Cremosos e, portanto, mais atrativos e mais gostosos, né? Que é o pior de tudo. Então ele fica muito insinuante, né? Você vê, você já fica louco para comer aquilo lá. Esse tipo especial de gordura é um pouco comum na natureza e é produzido a partir de gorduras vegetais para uso na indústria alimentícia. Mas toda essa crocância, cremosidade tem seu preço, tá? O consumo de gordura trans ele eleva os níveis de colesterol total e o LDL e reduz os níveis do colesterol HDL, que é o colesterol bom, assim como aumenta o risco de doenças coronarianas, né, ou doença do coração, melhor dizendo. Então tem que ser evitado, esse tipo de gordura tem que ser evitado. Gorduras saturadas também, ela é responsável pelo aumento do colesterol LDL, colesterol ruim, né? No entanto, diferente da gordura trans, a gordura saturada não precisa ser completamente eliminada da dieta. Então você pode até estar trocando aí, né? Em vez de você comer essa gordura trans, né? Você come a gordura saturada, só que de forma a evitar o excesso de consumo de alimentos com gordura saturada, como manteiga, gordura animal, especialmente banha, bacon, pele de frango, de porco, além dos laticínios integrais. Isso aí, gente, é muito mal, faz muito mal para nós que somos diabéticos. Então, o ideal é você comprar mesmo, se você quer usar a manteiga, aquela manteiga de leite, a pura, e comer pouco, né? Passar pouco no pão, na bolacha, passar pouco, tá? Não deve passar muito. Carboidratos refinados. Os alimentos feitos à base de farinha branca colaboram para o aumento de glicemia, que pode levar o diabetes a se tornar descompensado. Então o pão, a gente fala, eu tiro o miolo, eu tiro a casca, eu tiro isso, tiro aquilo. Gente, isso aí não vai resolver nada não. O que você comer ali com carboidratos, ali, com farinha branca, ela vai te fazer mal, tá? Não importa se você tirou a casca, se você deixou a casca, se você amassou a casca, se você comeu o miolo, se você amassou o miolo, não importa, vai te fazer mal, tá? Alimentos à base de amido e ricos em fibra, como pães integrais, cereais integrais e vitaminas como batata, inhame, ervilha, milho, pode ser incluído na dieta, dependendo do nível de glicemia no sangue. Mas vou te dar uma dica aqui, tá? E mesmo esses pães integrais, tá? Quando você vai comprar ele, você tem que olhar se ele não é feito
de trigo, tá? Se ele não tem lá farinha de trigo ou qualquer outra coisa de trigo. Se ele tiver, pensa assim, é veneno de rato, não compra, não coma, porque ele não serve para nada. Ele só tem o nome integral, você vai pagar mais caro e é o mesmo que está comendo outro pão. Então não tem necessidade, né, de você estar comendo isso aí, causando danos à sua saúde. Então o ideal é você comprar aquele pão que vem com grãos, tá? Tem com linhaça, tem com castanha do Pará, aquele pão integral que venha com esse tipo de grão. Por quê? Porque ele tem os grãos ali dentro e ele já vai diminuir, mesmo que ele não for totalmente integral, mas ele tem um volume grande de castanhas e de grãos, tá? E ele vai diminuir muito a concentração ali de carboidrato. Então é o ideal. Com a manteiga, né? O ideal com a manteiga original mesmo, a manteiga não margarina, tá? Nem gordura trans, a manteiga original ali vai te ajudar muito, tá? Alimentos processados, gente, olha, outra coisa que você deve abandonar na sua dieta, tá? Salgadinhos, aqueles salgadinhos que vem aquele vende mais porque é fresquinho porque vende mais, você tem que abandonar aquilo lá é veneno, tá? Bolacha recheada, carnes processadas, enlatados, isso aí tudo, apesar de ser prático, né, não é recomendável para nenhum programa dietético para diabéticos, tá? Além do baixo valor nutricional, são alimentos extremamente calóricos que colaboram com o aumento da glicemia e ganho de peso. Outra uma comida dietética, né? Que está lá escrito diet, né? Uma comida dietética, elemento diet. Apesar desses elementos não conterem açúcar, algumas comidas dietéticas possuem carboidratos, que é aquilo que eu acabei de falar lá atrás, tá? Mesmo sem açúcar, o que arrebenta é o carboidratos e pode ser um motivo muito grande para aumentar a sua glicemia. Além disso, os alimentos dietéticos podem conter grande quantidade de gordura trans e também gordura saturada e por isso não devem ser consumidos de forma indiscriminada. Você deve fazer uma análise ali, né? Olhar o rótulo, olhar aquela ficha técnica que tem em todos os alimentos. O Brasil agora é obrigatório. Você olha aquela ficha técnica, aprenda a ler aquilo lá, procura com tempo, né? Lá no mercado, vá só para comprar os seus produtos para diabetes, tá? E vá lá e procura ler aquela ficha nutricional ali do lado, compara uma com a outra para você adquirir, tá, o seu produto ali. Apesar de ser diet, né? Apesar de ter diet, light, tudo isso é problema para diabético, tá? Você tem que olhar, você tem que conferir ali para saber se tem alguma diferença de um para outro e se realmente não te faz mal, não vai te fazer mal, né? Aumentar a sua taxa de glicemia, dar os picos de glicemia, que é uma coisa aterrorizante para nós diabéticos, tá? Frituras. Os alimentos fritos passam por um processo em que a gordura insaturada se transforma em gordura saturada. E como já dissemos aí no começo, ela aumenta o colesterol, o LDL, né? Ela aumenta o LDL. Além disso, alimentos fritos são mais calóricos, tá? Devido à presença da gordura. Devem ser evitados, mas pode ser consumido também, né, com moderação. Um pedacinho só, um pouquinho, tá? Uma vez numa refeição ali durante o dia. Não pode você que é apaixonado por frituras, você começar a comer de forma exagerada alimentos fritos, tá? Até mesmo as frutas, gente, olha que interessante, até mesmo as frutas, ela tem que ser consumida com cautela. Não é todas as frutas que você pode consumir, o diabético tem que saber disso. As frutas, porque ela contém frutose, ela pode levar a glicose. Então você pega um suco natural, faz um suco natural. Você faz um suco natural e você acha que é bom, não coloca açúcar, né? Pega a laranja lá, espreme, pega a uva, espreme, bate no liquidificador e tal, coa e toma. Você acha que é bom, mas não é bom. Por quê? Porque todos eles têm a frutose. Então eles podem levar, esse tipo de suco pode levar a sua glicemia. Então você deve, de preferência, né? Você pega a uva e chupa a uva direta, né? Sem bater. E você engole a massa da uva, que ela ajuda, né? A sua ingestão, ela ajuda a sua refeição e não vai aumentar
a sua glicemia. A própria laranja também, você deve também chupar, né, ali com o bagaço todo, né, cortar a laranja e comer com o bagaço, que ele vai ajudar também. E inclusive comer menos, né, tá? Limão também, né, o limão, você pode pegar o limão, pingar, espremer o limão, né, colocar na água. Hoje nós temos aí já no mercado óleos essenciais. Tem um óleo essencial aí da empresa doTERRA, que é um óleo maravilhoso para diabético, é um óleo de limão maravilhoso, super concentrado. Então você coloca 3, 4 gotinhas desse óleo ali na sua, após a refeição, né, no copo de água ali, vai te ajudar muito, porque o limão tem muitas propriedades, né? Então, ao invés de você pegar o limão natural aí, sair espremendo, você compra esse óleo essencial lá da doTERRA, ele é um óleo baratinho, e você pinga 2, 3, 4 gotinhas ali dentro da água, né, do copo de água após a refeição e toma. Gente, é fantástico, além de diminuir, ajudar a diminuir a glicemia também, né, porque ele tem um efeito muito bom, porque ele tem o limoneno na casca, ele vai te aumentar a imunidade. Para nós que somos diabéticos é excelente, eu recomendo isso aí. Igual eu recomendei ontem o Onical Plus para você fazer a sua medição de diabetes, eu recomendo você, diabético, a comprar o óleo essencial de limão. É o óleo de limão siciliano, produzido na Sicília, na Itália, com alto grau de qualidade. É um dos únicos óleos de limão do Brasil que é autorizado pela Anvisa para ser feito em ingestão. Então, para vocês verem a qualidade que tem isso aí. E ele é muito bom, tá? E ele é muito bom também para nós diabéticos, porque não vai ter frutose, né? Quando você pega a fruta, tem a frutose ali que vai aumentar a sua glicemia. Então, para finalizar, diversos alimentos devem ser evitados, tá? Precisam ser evitados para você ter uma boa nutrição. Com um adequado aporte de nutrientes, de uma forma geral, inclusive por pessoas igual nós que temos diabetes, vai ajudar a melhorar muito. No entanto, cabe ao médico endocrinologista e a nossa nutricionista, né, ou nutricionista, definir que medidas algum desses alimentos podem ser consumidos em determinados casos. Todos eles, lembrando, é importante quando você vai fazer a compra, você olhar ali do lado a ficha nutricional, você aprender a ler aquilo lá, né? As letras são bem pequenas, geralmente diabetes já tem problema, de visão, então leva uma lupa ali, né? O óculos, sei lá, e leia a ficha nutricional, compara. Vai comprar pão integral? Compara 3, 4 marcas com a ficha nutricional, para você não estar correndo risco aí de comprar um alimento que, ao invés de trazer saúde para você, que ao invés de trazer nutrição, vai piorar o seu sistema, né, imunológico, vai aumentar a sua glicemia e causando os picos de glicemia, que é uma coisa que atrapalha muito a vida do diabético. O pico de glicemia é o que acaba com nossos órgãos. Então, pessoal, vocês seguirem essas dicas aí, tá? Tentarem seguir, não precisa ser de arrisca, mas tenta seguir essas dicas aí, para que nós possamos, né, dizer assim, com toda clareza, daqui uns dias, né, para nós possamos dizer com um alto e bom som: show diabetes!